Inclusive, queria falar com vocês sobre um dos capítulos finais, de certa forma, naquele embate entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central. A gente acompanhou que ontem o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, participou de uma reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e segundo o ministro, o encontro teve como principal objetivo discutir a competência do TCU para atuar no processo de liquidação extrajudicial do Banco Master e alinhar todos os procedimentos entre as duas instituições que estavam em conflito desde o fim da semana passada. A Folha apurou que os auditores do TCU, encarregados daquela inspeção na documentação do caso do Banco Master no Banco Central, eles não vão ter acesso aos dados que tenham sigilo bancário e de negócio, ali com o objetivo de garantir a devida formalidade do processo para evitar, dentro até do que a gente analisava aqui ontem, que no futuro, casos assim, esse caso seja apontado como algum erro formal que possa levar a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro a entrar com pedido de indenização por falha processual, Ronilson. Começo aqui com você essa análise agora desse desfecho que estão se dando ali, dizendo que é como uma saída honrosa para os dois lados depois da situação ter ficado feia. Como que a gente chega nesse desfecho por hora? Eu ia completar exatamente com isso, né? Desfecho mais ou menos, né, Natália? Porque eu acho que a gente ainda tem muito pela frente. Eu acho que esse desfecho é uma parte desse processo. Eu acho que ficou realmente constrangedor, né? Colocar em xeque a autonomia do Banco Central, os limites de maneira invasiva, né, com relação ao Banco Central, toda aquela história da acariação. Nós viramos o ano com esse litígio, né, coloquemos assim, com relação àquela acariação, com relação à intervenção ao Banco Central, ali arrastado pelo Toffoli. O Banco Central ficou ali na berlinda com relação aos limites daquilo que é sua responsabilidade, daquilo que ele deve fazer. Então a gente tem um desfecho momentâneo, digamos, uma espécie de evitar o mal menor. Mas eu acho que tem muito por vir. O Banco Master realmente é uma bomba que ainda vai trazer muitas surpresas políticas, vai respingar ainda em muitos lugares. Nós temos muito para aprofundar e a gente precisa realmente entender o que aconteceu com relação ao Banco Master. É uma caixa de Pandora que precisa ser aberta e eu acho que tem muita gente com medo de abrir essa caixa de Pandora, mas eu acho que esse é apenas uma parte, é o desfecho de um primeiro capítulo. Eu acho que a gente está, na verdade, virando uma página para iniciar um novo capítulo daquilo que vem por aí. Trecho do roteiro que tem um suposto capítulo final. Sakamoto, você até brinca na sua coluna que é aquele momento da novela que todos os personagens entram junto, de certa forma. É o último capítulo da novela, aparece todo mundo que estava fora, aparece lá naquela festa, normalmente é um casamento, vamos lembrar. Todos os suspeitos. Exatamente, aparece um suspeito, todo mundo assim na festa de final de novela, né? Os autores botam todo mundo, os que morreram, os que não morreram, aparece lá na festinha, né? É a mesma coisa do Banco Master. Banco Master vai ser isso, assim, na hora de se apurar direitinho, aparece todo mundo. Mas é até interessante a gente ver e entender junto com as revelações que vão sendo chegadas agora da investigação como um todo e da situação do Vorcaro também, né, Sakamoto? O que a gente pode esperar para essa nova fase do roteiro, então, depois dos roteiristas tentarem colocar todo mundo no final, fazer essa cena bonita de suposta paz no momento entre as instituições que estão de olho nisso? Então, ontem... Estava até vendo uma piadinha aqui, inclusive, que repórteres da Globo News estavam contando de bastidores, a gente falando tanto de reputação ontem do Tribunal de Contas da União, eles comentando que internamente em Brasília até se falavam já de Tribunal de Contas do Centrão, no caso, ao se falar, e nisso pegou um pouco mal essa questão, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o Banco Master é o Banco do Centrão. Né? Você vai pegar um dos principais nomes do Centrão, o senador Ciro Nogueira, foi uma das pessoas que mais lutou pelo Vorcaro e pelo Banco Master, né? Mudanças de lei, na tentativa de vender, de compra do Master pelo Banco de Brasília, que ia fazer com que não só o papelório podre do Master fosse incorporado por um banco público, mas também operações fraudulentas entre as duas instituições anteriores à compra também fossem escondidas no meio de tudo isso. Ele não foi o único, assim, você tem muita gente... Quando você fala de Banco Master no Congresso, é aquela coisa espalha rodinha. Banco Master, cada um vai para um lado, etc e tal. Por quê? Porque pega muita gente. O Vorcaro se cercou de muita gente importante.
né? Cercou de muita gente relevante, assim, colocou muita gente em torno. Então, pagou muito evento, estava sempre... E aí todos os 3 poderes tinham proximidade com o Vorcaro, com seus sócios, né? Tanto é que essa possibilidade de uma CPI do Banco Master é uma coisa super distante, porque para isso aprovar, você teria que ter a presidência das casas, as lideranças, e tudo que ninguém quer neste momento é uma CPI do Master. Meia dúzia de pessoas que topam, o resto não quer. Né? E aí tem gente da extrema-direita à esquerda, sabe, que topa essa CPI, agora o grosso não quer. Né? E aí você pega, tivemos o caso do Toffoli, que também agiu de forma estranha, para dizer o mínimo, em ações que protegem o Master, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tivemos agora o ministro lá do Tribunal de Contas da União. E aí, lembrando assim, o que é o Tribunal de Contas da União? Não é um tribunal, mas não é um tribunal da área do Poder Judiciário. É um órgão assessor do Congresso Nacional para verificação de contas públicas. É importantíssimo, né? Mas, por conta dessa relação de órgão assessor, os membros do TCU, boa parte deles são o quê? São parlamentares, são ex-parlamentares, que acabam indicados, que é o caso do Jonatas de Jesus, né? Com o caso próprio Vital do Rego, que era senador, entre outras pessoas, né? E aí ficou muito estranho, porque o ministro do TCU estava lá lutando com armas e dentes para poder fazer a sindicância, dizendo que poderia suspender a liquidação do banco, que interessa o quê? Que interessa ao Vorcaro e politicamente ao pessoal do Centrão, porque se o Vorcaro for preso no final de tudo isso, ou sair com uma mão na frente e outra atrás, né, sem nenhuma possibilidade de restituição de recurso, ele pode piar e cantar que nem um passarinho. E uma delação do Vorcaro seria a delação do fim do mundo para muita gente. Então, é por isso que os colegas lá estavam falando disso, né, do Tribunal de Contas do Centrão, né, porque aí isso acabava ajudando, inclusive, o ponto de vista do Centrão no meio de tudo isso, né? Aí que tá, a Dani Lima aqui no UOL trouxe essa informação de que houve que nessa reunião do Bacen, do Banco Central e do TCU, na verdade, o pessoal olha, não, foi uma reunião para mostrar que o Banco Central sabe a importância do TCU para chancelar. Não é nada. Isso aí é a saída honrosa do TCU. Isso não é nada. O Banco Central não precisa disso. O mercado acha um absurdo isso. Todo mundo está vendo isso, é desnecessário. Na verdade, é a saída honrosa do TCU diante da lama que o próprio TCU chafurdou no meio disso aí, porque não faz sentido, só joga lama para a imagem do TCU. Então, o que acontece neste exato momento, para finalizar? A gente tem o quê? A gente tem a Polícia Federal mantendo seu ritmo. Ontem descobrimos, inclusive, né, que além daquele fundo REAG, outro fundo envolvido na Operação Carbono Oculto, aquela que investiga a relação de fundos de investimento da Faria Lima, entre eles, não só, mas também da Faria Lima, e o PCC, lavagem de dinheiro do PCC, você tinha 2 fundos investigados, né, gestoras de fundos investigados, que era a REAG, e agora também mostrou que a Trustee DTVM também tem relação com o Daniel Vorcaro e o Banco Master, mostrando essa conexão entre a Carbono Oculto e o negócio do Master. Gente, as peças vão se encontrando. Onde é que vai terminar isso? Se terminar onde tem que terminar, termina no fim do mundo. Seria bem importante a gente continuar no esquema de roteiro para ter aquele telão que geralmente os roteiristas fazem ligando as pontas para ter dimensão de todos os lados envolvidos, né, Sakamoto e Rony? Só bem rapidinho, Saka, para a gente fechar esse assunto, dentro da questão de que nessa inspeção, que já não estão chamando mais de inspeção e sim de diligência, não vão ter acesso aos dados sigilosos, porque isso pode ser usado pela defesa do Vorcaro depois. Só explica essa parte rapidinho para a gente aqui, então, dessa decisão de não se divulgar todos os dados para a inspeção do TCU? É tanto que a gente fala que, no final das contas, e tudo isso é mais uma saída honrosa, que os técnicos do TCU, ao fazer essa inspeção, não vão ter dados aquelas informações sigilosas do processo de liquidação, né? Independentemente de 1 milhão de argumentos técnicos que podem dar para isso, eu diria que o Banco Central não confia, né? O banco fala, gente, desculpa, vocês podem fazer, mas isso aqui não, tá?
Isso aqui não vai rolar. E não é porque o Banco Central está protegendo a si mesmo de alguma falcatrua, não é isso. Até porque, sinceramente, a gente sempre fala aqui, nenhuma instituição está acima da lei, nenhuma instituição está acima da fiscalização. Muitas vezes o Poder Judiciário se acha acima da fiscalização, tá? E é por isso que é tão importante apoiar o Edson Fachin na questão do Código de Conduta de Tribunais Superiores e de toda a magistratura, né? Mas nenhuma instituição está acima, nenhuma. Né? E deve ser fiscalizado e tudo isso mais. Agora, uma coisa é necessária a fiscalização dos atos públicos. Outra coisa é quando o negócio começa a cheirar diferente. Sabe? Começa aquele cheiro esquisito. Não está cheirando bem. E aí, o cheiro que o pessoal teme, que muita gente teme, é o cheiro de pizza, né? É o cheiro de meia mussarela, meia calabresa sendo assada por muito pizzaiolo em Brasília que quer ver o Master, né, bem longe do julgamento e o Vorcaro bem longe de sofrer qualquer coisa exatamente por conta daquilo que a gente disse, né? Então, é mais uma ação do Banco Central para evitar ruído, Natália. E encerrando com você aqui, Ronilson, até trazendo mais detalhes da coluna da Dani que o Sakamoto trouxe com os bastidores dessa reunião, falando até de alguns momentos um pouco de vergonha alheia, de constrangimento alheio durante essa reunião, uma vez que Jonathan, o ministro que fez, no caso, esse pedido da inspeção, chegou a dizer que estava tendo a capacidade dele de atuar questionada por ter formação em medicina, que ele disse que não era verdade, que ele também é formado em administração, e que isso gerou um certo climão no momento ali na sala em que todos os especialistas, todos os servidores do TCU até olharam para baixo um pouco nesse momento dele de defesa do pedido dele que causou tanta polêmica, né? Natália, todo esse desfecho é muito constrangedor. Você imagina aquela torta de climão, né, entre o TCU e o Banco Central, um personagem que está aparecendo cada vez mais aprofundado dentro das relações políticas, judiciárias, dentro do mercado financeiro. Então, eu acho que eu acho que a grande questão aqui é ter colocado o Banco Central contra a parede foi uma péssima opção, né? Concordo com o Sakamoto, nenhuma instituição está acima de investigações, acima da lei. Não, a gente tem ali os pesos e contrapesos, de maneira que todo mundo tenha, de alguma forma, os seus limites em inspeções e etc. Mas o time foi ruim e a escolha foi muito ruim. O time por terminar o ano com essa polêmica, e a escolha foi ruim, né? Acho que colocar o Banco Central contra a parede foi ruim. Então, nada menos esperado do que uma torta de climão sobre esse assunto. E eu diria que essa é apenas uma das tortas de climões que a gente vai presenciar no rastro do Banco Master.